Oi, Renan, que bom falar com você, sempre bom ter você por aqui. Bom dia para você e para todo mundo que está com a gente em mais um novo dia. Renan, esse assunto caiu como uma bomba no Congresso Nacional ontem. Só se falava sobre isso e gerou uma união de posicionamentos no Congresso que a gente não vê em qualquer ocasião, com críticas que vão do Novo, do PL ao PSOL. Isso por si só já traduz muito para quem está acompanhando a gente como é que foi a recepção dessa decisão liminar do ministro Gilmar Mendes pelo Congresso Nacional. Os adjetivos são muitos. Escandaloso, falam de blindagem, falam de uma tentativa unilateral do Supremo Tribunal Federal de mudar as regras, uma decisão absurda e por aí vai. A gente ouviu de tudo um pouco. A tese do PSOL, por exemplo, é interessante trazer isso, é de que com essa decisão do ministro Gilmar Mendes, você acaba ceifando a participação popular. Hoje, qualquer cidadão tem direito de apresentar um pedido de impeachment. O PSOL vai por essa linha. A oposição bolsonarista vai pela linha de, opa, peraí, o Supremo está fazendo isso em um movimento de reação prévia, porque sabe que se a gente conseguir a maioria do Senado, a partir do resultado das eleições de outubro de 2026, essa é uma pauta que a bancada bolsonarista vai para cima, porque tem uma enxurrada de pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Renan, por diversas vezes a gente fez reportagens sobre isso, contabilizando. A maior parte sempre direcionada ao ministro Alexandre de Moraes, que se tornou essa espécie de algoz do bolsonarismo. O agora ministro aposentado da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, também tinha muitos pedidos, Flávio Dino e por aí vai. Praticamente todos os ministros têm algum tipo de contestação e apresentada por partidos políticos, por pessoas físicas e por aí vai. O Pedro explicou muito bem o que significa a decisão, que na prática dá essa atribuição somente à Procuradoria-Geral da República. Então hoje a gente tem um posicionamento que acaba unindo o Congresso Nacional e eu não estou falando só do Senado, tá? Estou falando da Câmara também. Ontem era um dia mais esvaziado na Câmara. As reações vieram mais direcionadas pelo Senado, até porque é o Senado a casa responsável pelos processos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, mas dá para a gente fazer essa conexão também entre Câmara e Senado. Então, diante disso, reações foram sendo apresentadas. PEC, que foi apresentada por parlamentares da bancada bolsonarista, você teve a votação desse projeto na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, que traz uma limitação sobre decisões monocráticas. Você teve uma reação bastante imediata. E o clima que a gente vinha falando tanto, né, de rusga entre executivo e legislativo, agora a gente tem um terceiro poder na briga. A gente tem legislativo bem irritado com essa decisão do ministro Gilmar Mendes e pouco esperançoso, digamos assim, de pensar que essa liminar pode ser revista com a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, porque a gente está falando de um ministro que tem muita influência dentro da corte, é o decano da corte e que dificilmente adotaria um tipo de determinação desse porte sem ter se cercado da temperatura interna da corte sobre esse tema. Então, também tem isso, mas a gente precisa entender qual vai ser a linha de pensamento dos ministros lá no dia 12, quando houver, portanto, esse julgamento com o plenário, com todos avaliando essa decisão liminar do ministro Gilmar Mendes. Outro ponto que chama a atenção também é o fato de que lá no Senado, os senadores começaram a lembrar o movimento todo que houve quando a PEC da blindagem passou pela Câmara dos Deputados, foi para o Senado e o Senado deu um basta, ceifou qualquer iniciativa de tocar a PEC da blindagem, que permitia que investigações, por exemplo, contra parlamentares
fossem feitas só se você tivesse autorização da Câmara dos Deputados. Então, eles estão lembrando isso para dizer, olha, quando chegou aqui no Senado um assunto que restringia, que pegava muito mal junto à população e que dava um empoderamento sem medidas aos parlamentares, o Senado foi lá e ceifou. Agora, o Supremo Tribunal Federal está indo no caminho contrário, está tomando uma decisão unilateral de atender algo em um interesse próprio. E aí, só para concluir, Renan, por que a direita é um elemento importante disso, né? A direita está muito com sangue no olho, digamos assim, para as eleições ao Senado. Vão ser 2 vagas no ano que vem. Então, é a chance da direita conquistar o sonho de tentar a maioria e, com isso, viabilizar eventualmente até um comando do Senado Federal. É esse o projeto político que a gente escuta há bastante tempo da direita. É daí que vem essa percepção de que há uma blindagem do Supremo frente a um projeto que a direita tem e que ela já está se movimentando com os seus candidatos, com os seus arranjos nos estados para ter essa maioria e, por isso, se vê como alvo do Supremo Tribunal Federal nessa decisão do ministro Gilmar Mendes. Mas nem de longe foi só a direita que saiu crítica a essa determinação, Renan.